Fala moçada, eu resolvi gravar esse áudio aqui porque eu vou tentar resumir em um único áudio todas as informações importantes a respeito de imposto de renda. Então vamos lá. A primeira coisa quando se fala de imposto de renda é você identificar do que está sendo falado. Então, peraí, essa questão é uma questão de imposto de renda. Ela está falando de fundo de investimento? Ela está falando de renda variável, ela está falando de renda fixa ou ela está falando de previdência? Essa é a primeira análise que você tem que fazer, porque para fundo de investimento eu tenho uma regra, para renda variável, que para CPA 10 é ações, eu tenho uma regra, para renda fixa eu tenho uma regra e para previdência eu tenho outra regra. E aí, a segunda pergunta é, para esse produto que a questão está mencionando, pessoa física tem isenção? Quais são as isenções? Então, essa é a primeira análise. Então, vamos lá. Qual é o contexto? Qual é o produto? Você está falando de fundo de investimento, renda variável, renda fixa ou previdência? Beleza, descobri, é renda fixa. Beleza. Vamos supor que o produto de renda fixa seja um LCI. A pergunta que se faz. Para LCI, pessoa física tem isenção do imposto de renda? Quais são as exceções? Então, essa é a primeira análise. E aí, depois que você identificou o que é, você vai aplicar a regra do imposto de renda. E aqui eu vou resumir agora quais são as regras. Fundo de investimento, eu tenho longo prazo, fundo de longo prazo, fundo de curto prazo e fundo de ações. Para fundos de longo prazo, 15% é o Come Cotas, que é aquela tarifa que se paga em maio e novembro. Aquela tarifa não, aquele tributo que se paga em maio e novembro. No último dia útil, caso tenha rendimento. No fundo de curto prazo, então, 20%. No fundo de longo prazo, 15%. Volto a repetir. Fundo de curto prazo, quando menor o prazo, maior a alíquota, 20%. Fundo de longo prazo, come cotas, 15%. Fundo de ações, não tem come cotas, alíquota única só no resgate. Qual o valor? 15%. Então, beleza, fechei fundo de investimento. Então, a tributação de fundo de investimento é fundo de investimento, primeiro ponto, quando ele é de longo prazo ou curto prazo, existe come cotas. Quando tem ações, não existem come cotas, alíquota única. Se for um fundo de longo prazo, a alíquota do imposto de renda, fundo de longo prazo, a alíquota do imposto de renda é 15%. Se for um fundo de curto prazo, a alíquota do imposto de renda, 20%. Ok? Se for um fundo de ação, alíquota única, não tem come cotas em maio e novembro, 15% só no resgate. Certo? Agora vamos falar de renda fixa. Renda fixa, a regra macro é de 1 a 180, 22,5, de 181 a 360, 20, de 361 a 720, 17,5 e a partir de 721 dias, 15% de imposto de renda. Todos os ativos de renda fixa se enquadram nessa regra, com exceção das exceções. É isso mesmo. Poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, pessoa física isenta de imposto de renda. Beleza? Aí a gente vai para a Previdência. A Previdência, a gente fala lá da tabela progressiva e da tabela regressiva. Como que eu vou usar essa tabela? Olha só, em regra geral, a progressiva é recomendada para curtos prazos e pequenos valores. E a regressiva é recomendada para longos prazos e valores altos. Para fechar, imposto de renda eu só pago se eu tive rendimento. Beleza? Então vamos lá, fundo de curto prazo, quem recolhe o imposto de renda? O administrador. Tem come cotas o de curto prazo? Sim ou não? Sim, come cotas é aquele valor que se cobra em maio e novembro. Tem come cotas? Sim, de curto prazo tem come cotas. Qual que é o valor do come cotas? 20%. Qual é a alíquota de resgate? Se eu resgatar, eu caio na tabela. 1 a 180, 181 a 360 e sucessivamente, se eu resgatar fora do come cota. Fundo de longo prazo, quem recolhe? O administrador. Tem come cotas? Tem. Maio e novembro tem o come cotas. Qual é a alíquota? 15%. Resgatei fora do come cotas. Cai na tabela, 1 a 180 e assim vai. Fundo de ações, quem recolhe o imposto de renda? O administrador. Tem come cotas? Não. Qual que é a alíquota de resgate? 15%. Então essa fica de fundo de investimento. Renda variável, não falei de ações. Vou falar aqui de renda variável. Renda variável, ações. Agora ações, eu não estou investindo em um fundo de ações. Fundo de ações é quando eu tenho aquelas 5 funções, eu estou investindo em ações. Ações,
Se eu estou investindo em ações, se foi day trade, que é aquela compra e venda do mesmo título no mesmo dia, vai ser 20%, sendo que 1 fica na fonte. Se eu comprei hoje e vendi em outra data, vai ser 15%, 0,005 na fonte. Perfeito. Isaac, e se eu for pessoa física e vender até 20 mil mês? Pessoa física é isenta de imposto de renda nessa situação. Então, basicamente, é um áudio aí de 5 minutos. Eu considero um áudio rápido para você fazer um panorama em todas as situações do imposto de renda. E aí eu volto a frisar, imposto de renda só se paga se eu tiver renda e se não enquadrar em nenhuma daquelas exceções.